Agora eu convido a senhora Andréa Vanzilota, atuária, consultora de previdência complementar, para falar sobre o meta atuarial e seu impacto em planos de benefício na modalidade de benefício definido. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu já estive aqui ano passado, num evento semelhante. É muito bom ver o esforço da equipe da Previdata em trazer para vocês informações sobre o plano, Eu acho isso muito positivo. Eu que atuo nesse mercado há muito tempo, eu sei que no passado, de modo geral, os fundos não tinham uma preocupação muito grande em mostrar aos participantes o que estava acontecendo com seus planos, e eu percebo que nos últimos anos isso vem acontecendo de uma forma constante e gradual. Então, cada vez mais eu vejo os fundos tendo essa preocupação de levar ao participante informações. Eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. É só entrar no site, o Ari estava comentando, o site tem muita coisa. Para preparar essa apresentação para vocês, eu tive que consultar o site e realmente tem muita coisa lá para vocês obterem informações a respeito do plano. Mas, de qualquer forma, a preocupação existe, claro, a gente vive um momento, não só vocês na Previdata, mas no mercado de previdência de modo geral, vive um momento de preocupação, muitas mudanças, muita volatilidade, e as pessoas, é natural, o patrimônio de vocês, vocês pensam, planejam uma aposentadoria e é natural que haja preocupação, e a gente sabe, todo ambiente de empresa, os boatos, a famosa rádio corredor, todo mundo fala um pouquinho, às vezes é bem intencionado, mas não conhece do assunto e acaba, às vezes, espalhando uma notícia que não é totalmente verdadeira. Então, a ideia é eu começar esse dia de hoje com vocês aqui, fazendo uma apresentação um pouco mais teórica, um pouco mais genérica, tentando explicar para vocês alguns conceitos que vão ser importantes para vocês terem em mente quando forem olhar efetivamente os dados da Previdata, que é o que vai vir logo em seguida. Então, meta atuarial, o que é e como ela afeta o seu plano de benefícios. A ideia é a gente, então, comentar um pouco sobre isso. Bem, o que é meta atuarial? Muitas das vezes você olha lá no site ou recebe o seu jornalzinho, a revista do seu plano e diz, o plano bateu a meta atuarial, ou o plano não bateu a meta atuarial. Mas o que significa isso? Isso é bom, é ruim? Então, o que é a meta atuarial? É o valor mínimo esperado para o retorno dos investimentos. O atuário, quando faz avaliação atuarial, ele faz uma série de previsões. Ele vai fazer a previsão com relação à longevidade, com relação à composição do grupo familiar, quem vão ser os pensionistas, qual vai ser o seu salário na hora da aposentadoria, mas ele tem que prever também, tentar pelo menos prever, qual vai ser a rentabilidade do plano, porque o tem um patrimônio, esse patrimônio aplicado no mercado financeiro tem um retorno, e esse retorno ele serve também para oferecer garantia para o plano. Então, o atuário precisa trabalhar com uma taxa de retorno mínima. Então, ele trabalha com essa taxa, e quando a gente diz que o plano bateu a meta atuarial, significa que a rentabilidade real do plano foi pelo menos igual àquela que o atuário esperava. Então, esse é o conceito de meta atuarial. Quando se diz que o plano A, B ou C bateu a meta, significa que se o atuário estimou 5%, conseguiu-se 5,5%, 6%, 7%. Conseguiu-se algo acima daquilo que o atuário esperava. Então, no caso da Previdata, qual é a meta atuarial do plano PRV saudado de vocês, que é o plano BD? Em 2014, é a taxa de juros que o atuário utilizou, 5,5%, que é uma taxa estabelecida pela legislação. Nós temos uma legislação específica que estabelece a taxa máxima de juros que você pode utilizar. Ela passou por uma mudança e ela vem seguindo uma escala de redução, reflexo até de um período que nós tivemos em meados de 2012, em que a taxa de juros caiu, quem lembra lá as notícias de taxa Selic em torno de 7, 7,5%, e depois ela começou um movimento de subida, e hoje a gente está com uma taxa aí de 11,25%.
Então, eu tenho uma taxa estabelecida pela legislação, é a taxa que o plano BD, PRV Saudado utiliza, mais o INPC. Por que o INPC? Porque é o índice que corrige os benefícios de vocês. Então, a meta atuarial, o atuário trabalha com essa premissa, que o plano vai render pelo menos 5,5 mais INPC. Fazendo essas contas, em 2014, imaginando que o INPC vai ficar em torno de 6,5, né, aí no teto da meta, a gente tem que a meta atuarial, né, aqui não é, o teto da meta não é a meta atuarial, é a meta de inflação, é bom deixar claro, né, porque nunca se falou tanto em meta de inflação, e a gente trabalha normalmente com uma expectativa de taxa de 6,5, o INPC. Então, fazendo essas contas, a meta atuarial do plano da Previdata seria de 12,36%. Então, a rentabilidade esperada que a área financeira tem como meta alcançar, trabalha no sentido de alcançar pelo menos 12% de rentabilidade. Agora, o fato de você ter isso como meta não significa que seja fácil de obter. Aí você vai para o mundo real. O mundo real é o mercado como a gente conhece. E esse ano, particularmente, não precisa ser expert na área financeira, é só ler o jornal ou ver televisão à noite, que você sabe que o mercado está muito volátil, né? Esse ano, particularmente, até por conta das eleições, uma série de fatores, a gente tem aí a bolsa subindo e caindo, e você ganha num dia, perde no outro. Então, realmente, não é um momento muito fácil até de você especular, imaginar o que vai acontecer aí pela frente, né? Você tem os próprios economistas, as opiniões são divergentes, né? Como vai ser, por exemplo, o ano de 2015. Então, você tem uma meta, o atuário faz o cálculo com essa meta é entregue à área financeira e ela trabalha no sentido de fazer as aplicações, de fazer todo o trabalho que ela tem ali com o patrimônio existente para buscar essa rentabilidade. Obviamente que fazendo aí um peso, né, entre o risco, porque também você existem investimentos em que eventualmente você poderia até obter uma taxa maior, mas o risco de perda seria grande também. Então, isso tudo tem que ser levado em conta pela área financeira, né? Não é um trabalho simples, né? Não é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, precisa de todo um conhecimento, de uma expertise, de uma capacitação. Então, o pessoal da área financeira tem esse objetivo. Então, isso é a meta atuarial. Então, o que acontece se no mundo real você não consegue essa rentabilidade que o atuário considerou no cálculo, né? O que acontece se a rentabilidade for inferior à meta? Se o ganho for inferior ao estimado, o plano pode apresentar déficit no final do período. Eu contava com uma coisa que não aconteceu, né? Eu estava contando com um dinheiro, né? Isso às vezes acontece na vida da gente, né? Você está contando com o dinheiro que vai entrar e o dinheiro não entra. E aí, aquilo que você planejava fazer, de repente você não consegue fazer, né? Então, isso fica fácil da gente ver com um exemplo prático. Vamos imaginar que você tem um ano, você tem 12 meses para acumular R$1.000, tá? E você está supondo uma rentabilidade de 1% ao mês. Aí você faz as contas ali naquela maquininha de HP12, né, qualquer cálculo de matemática financeira, e diz para você o seguinte: olha, se você poupar 78,85%, desculpa, R$78,85 por mês e obtiver essa rentabilidade de 1% ao mês, você vai conseguir no final do ano acumular os R$1.000. E aí eu mostro aqui, ó, direitinho a tabelinha, né? Cada mês eu coloco lá o dinheiro, os 78,85 no primeiro mês, ele já tem uma pequena rentabilidade, virou 79,64, todo mês eu vou depositando aqueles 78,85, vou ganhando 1%, no final eu tenho os meus R$1.000. Então, aquilo que eu imaginei aconteceu, perfeito. Cheguei lá no final do ano, eu tenho o dinheiro que eu preciso. Agora, o que acontece se a rentabilidade não for certinha, assim como eu imaginei? Né? Vamos imaginar que ela seja dessa forma. Até o 6º mês, ela vem perfeita, né?
ela vem até o 6º mês, eu consegui bater direitinho, mas o 2º semestre foi ruim. Eu tive meses aqui, inclusive, que a rentabilidade foi negativa. Até tive um mês aqui, o mês de novembro, muito bom, né? Ganhei 1,5, ganhei acima do que eu esperava. Mas, ao final, olha quanto eu acumulei. Eu não consegui os 1.000 que eu esperava. Por quê? Porque aquilo que eu imaginei não aconteceu. Claro que imaginar é um termo muito forte. O pessoal da área financeira não imagina nada. Eles fazem estudos, fazem análises macroeconômicas. Enfim, hoje você tem todo um trabalho conjunto do atuário com a área financeira para que a taxa usada pelo atuário seja a mais próxima possível da realidade. Né? Motivo pelo qual as entidades vêm reduzindo as taxas. Só para lembrar vocês, o plano de vocês já usou a taxa de 6%. Hoje ele usa a taxa de 5,5%, reflexo dessa redução de rentabilidade que vem acontecendo nos últimos anos. Então, eu tenho aqui um cenário em que eu precisava dos R$1.000 no final do ano e só tenho 980. Né? Ou seja, eu tenho um déficit. Eu tenho um déficit de R$20, R$20 e 40 e poucos, 45. Né? Então, por isso que não bater a meta pode gerar um déficit. Claro que se eu tivesse uma sobra, no momento um superávit, um ano que eu não bata a meta, o superávit está ali como um colchão, acaba compensando. Mas o meu exemplo aqui, eu estava zerada, eu precisava exatamente dos R$1.000, eu não tinha nenhuma reserva, um dinheirinho guardado. Então, vai me fazer falta. Aquilo que eu esperava fazer com os R$1.000, eu não vou conseguir fazer. A menos que alguém entre e coloque esses R$20, e aí sim eu completo o dinheiro que eu preciso e vou lá fazer, enfim, o que eu havia imaginado. Então, esse é o conceito de meta atuarial. E é por isso que, quando você vê um plano que não consegue bater a meta, o primeiro impacto é que, provavelmente, você vai ter um resultado deficitário no plano. Se ele vai ser grande ou pequeno, vai depender muito do quão distante você está da meta. Né? De repente, você não bateu a meta por pouco, então esse déficit não vai ser muito grande. Vai depender se você tinha um colchão, né? Anos em que você bateu a meta e gerou um superávit, formaram um colchão, e aí você pode usá-lo em momentos em que a meta não foi batida. Então, existe aí uma série de situações. Esse exemplo aqui, realmente, ele é bem simplista, né? Para mostrar, assim, de uma forma mais didática, como é esse efeito. Então, a gente precisa ter algumas definições importantes. Eu estava ouvindo aqui a diretoria comentar de que algumas pessoas dizem tem um rombo na Previdata. Nessa palavra rombo tem um tom pejorativo, porque rombo dá a ideia de que rombo é a falta de um dinheiro, mas no sentido de que alguém foi lá e pegou aquele dinheiro. É diferente de você dizer que um plano é deficitário. Um plano é deficitário pode ser, como vem acontecendo, né, no ano passado e esse ano, pode ser por uma questão conjuntural, é uma questão econômica. Você tinha lá uma expectativa de rentabilidade que não ocorreu. Então, em vez da gente usar essa expressão rombo, a expressão técnica mais correta é a expressão de déficit. Eu tenho um déficit no meu plano, eu tenho uma falta de cobertura das reservas. Então, déficit é a insuficiência de recursos para a cobertura dos compromissos do plano. Então, o meu plano, o atuário faz a conta e diz que o recurso que eu preciso ter para pagar todos os benefícios concedidos e a conceder até o final, né? Até o final da existência de todo mundo, porque os benefícios são vitalícios. Então, o atuário faz essa conta, isso é um caminhão de dinheiro, né? Porque ele está pegando aí vários anos de pagamento. Você pegar uma pessoa de 60 anos, ela vai receber benefício aí, talvez por uns 25 anos, ainda vai deixar pensão. Então, esse valor todo trazido à moeda de hoje é a reserva matemática. Aí o atuário faz essa conta e vai comparar esse valor com o patrimônio. Se o patrimônio é inferior, significa que eu tenho uma descobertura. É a figura do déficit atuarial. Agora, o que é importante é que déficit não tem nada a ver com solvência, não necessariamente.
né? A gente, às vezes, tem na cabeça aquele conceito de uma empresa, né? A pessoa tem lá uma empresa, sei lá, uma padaria, uma banca de jornal. Um déficit significa, naquela hora ali, uma falta de dinheiro, de repente, para pagar as contas no final do mês, pagar os empregados, né? Então, quando fala em déficit, assusta a gente, porque a ideia do déficit é, vai faltar dinheiro, né? O conceito é esse, sim, mas em planos de previdência é tudo no longo prazo. Então, quando a gente fala em déficit atuarial em previdência, se nada for feito, daqui a alguns anos, efetivamente, eu posso não ter dinheiro para pagar a folha de benefícios. Não significa que hoje eu tenha essa falta de dinheiro, né? Essa é a questão da solvência. Solvência é a capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio ou seu ativo. Então, o que é importante para vocês? Déficit não é o contrário de solvência. Quando você olha o resultado do seu plano e ele está deficitário, não significa que o plano não tem dinheiro para pagar os benefícios, ou que os aposentados correm o risco de, no final do mês, ir lá no banco, sacar o dinheiro e não ter dinheiro na conta. Tá? Não confunda déficit com insolvência. Tá? Um plano insolvente seria um plano já numa situação em que efetivamente não tem patrimônio, não tem dinheiro para pagar a folha no final do mês, os empregados que trabalham na entidade no final do mês. É uma situação muito mais dramática do que um simples conceito de déficit atuarial. Tá? Insolvência é a falta de capacidade de pagamento de benefícios, ou seja, a entidade não consegue pagar o patrimônio que está lá. Ela não consegue realizar aquele patrimônio e efetuar pagamentos. Tá? Então, o que significa o déficit na prática? Uma vez que a gente entende que esse conceito, né, déficit, não tem a ver com solvência, então, o que é déficit? Tá? O fato de um plano apresentar déficit no final do exercício não significa automaticamente que faltam recursos para pagar benefícios e resgate. Então, o valor do déficit, quando você pegar o seu balanço e olhar um resultado que está deficitário, o que significa aquele valor? Significa que, se hoje a Previdata tivesse que pagar todos os benefícios à vista, ou seja, chegar para um aposentado e calcular a sua expectativa de vida é de 20 anos, então nós temos aí 240 meses de benefícios para pagar, deixa eu fazer essas contas e vou te entregar esse dinheiro. Então, esse é o conceito, né, de uma forma bem simples, do que é a reserva matemática. Aí, realmente, é muito dinheiro. Então, quando você olha o resultado do seu plano e ele está deficitário, leia-se que, se, por hipótese, o plano tivesse que pagar tudo à vista, faltaria aquele dinheiro. Só que, na prática, isso não vai acontecer. Nenhum plano vai pagar tudo à vista. O conceito do plano é pagar benefícios mensais. Então, aquele déficit, por si só, é óbvio, eu não estou dizendo aqui, não estou minimizando a importância do déficit. Claro que todo déficit tem que ser analisado e acompanhado e discutido, mas ele não deve despertar nenhum sentimento de desespero ou imaginar que, eventualmente, vai ficar sem o dinheiro para pagar as contas no final do mês. Aposentado tem muito esse tipo de preocupação, né? São pessoas mais idosas, pessoas que normalmente têm uma vida mais regrada, pagam tudo em dia. Então, a mera possibilidade de, eventualmente, ele não ter aquele recurso no final do mês deixa, às vezes, muita gente desesperada, intranquila, e aí os boatos, isso é um cenário ideal para você espalhar boatos. Tá? Então, esse é o significado do déficit. Quando você olha os números da Previdata, eu pedi ao pessoal da Previdata para me passar esses números, a gente observa, de fato, né, 2012 foi um ano positivo, tivemos um resultado superavitário. 2013 aparece um déficit, né, de 11 milhões, e aí 2013 foi um ano que, na parte de investimentos, foi um ano particularmente ruim, né? Só lembrando, a Bolsa fechou 2013 menos 15,
né? Os fundos, e aí a Previdata não está sozinha, a gente vai ver alguns indicativos aqui. Os fundos, de modo geral, tiveram resultados muito ruins em 2013, não conseguiram bater a meta, né? Então, foi uma situação realmente muito preocupante para muitos fundos de pensão. Participantes, assim como vocês, ficaram preocupados. Pela primeira vez, alguns planos apresentaram déficit, então era uma situação totalmente nova para alguns participantes, porque o ano foi realmente muito ruim. E 2014, tem aqui o número de setembro, você tem um aumento expressivo, né? E quando eu olho os números, na verdade, o problema não foi tanto o patrimônio. Se você olhar o patrimônio ele cresceu 6,5%, 6,4%. A grande questão está aqui, ó, o passivo do plano. Ou seja, os compromissos do plano aumentaram num ritmo muito maior, né, mais do que o dobro do que aumentou o patrimônio. E isso aqui por quê? Porque o atuário ele faz estimativas, e essas estimativas têm que levar em conta parâmetros adequados à realidade, né? Uma das coisas, e eu vou comentar aqui, e acho que o pessoal da Previdata, da área atuarial, vai comentar também, é que todos os indicativos de que a expectativa de vida está aumentando. Então, se a expectativa de vida está aumentando, significa o quê? Que eu vou pagar o benefício por mais tempo. Ora, se eu vou pagar benefício por mais tempo, eu tenho que ter mais dinheiro para pagar esse benefício. Isso se reflete no cálculo, né? Por outro lado, eu tenho uma expectativa de rentabilidade menor. Quanto menos dinheiro eu espero ganhar no mercado financeiro, eu tenho que compensar esse dinheiro de alguma outra forma. Então, isso acaba aumentando o valor do compromisso do plano, tá? Então, de fato, quando vocês olham aqui, em 9 meses, né, você tem um aumento significativo do déficit, mas, como eu falei, déficit não tem nada a ver com solvência. Vejam a receita previdencial que a Previdata arrecada no plano saudado. Isso aqui é o montante das contribuições que entram de participante e patrocinadora. Então, é o dinheiro novo, como a gente chama em fundo de pensão, né? É o dinheiro novo que entra, porque você tem um patrimônio lá aplicado e todo mês você recebe contribuições. E aqui embaixo você tem a despesa. Então, o dinheiro novo que entra, ele é mais do que suficiente para pagar os benefícios. Então, o fato de você ter tido esse resultado negativo não significa necessariamente que você vai ter falta de recursos para pagar o benefício. Claro que não é por conta disso que você vai relaxar e não vai tomar nenhuma providência para equacionar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui, se nada for feito, daqui a alguns anos, o meu exemplo eu usei um ano só. Vocês teriam que se usar 20, 30 anos, se nada for feito, daqui a 20, 30 anos pode sim faltar dinheiro para pagar benefício. Mas a situação hoje, ela é tranquila nesse aspecto. Não há esse tipo de problema. Então, temos sim que atacar esse déficit, temos que analisar suas causas, e é o motivo de vocês estarem aqui. Isso vai ser mais detalhado pelo pessoal da área atuarial da Previdata, que aí sim conhece especificamente, né, o detalhe do detalhe de cada plano. Mas, e mostrar para vocês as alternativas, né, o que pode ser feito para amenizar, equacionar esse déficit, né? E qual é a vantagem de você discutir isso quanto antes? Quanto mais tempo você tem para fazer isso, mais suave é o ajuste, né? Se você for empurrando isso com a barriga, a hora que você tiver que fazer, a conta vai vir muito mais salgada. Então, também tem esse aspecto. E fundo de pensão, ele é conservador por natureza, né? Nós somos conservadores por natureza. Então, de modo geral, você não vai ver fundo de pensão, pelo menos equipes sérias em fundos de pensão, empurrando a coisa com a barriga. Vamos ver o que acontece, de repente a situação melhora, porque vai que não melhora. Né? A gente espera, torce, né? Ninguém está aqui torcendo para o Brasil dar errado, mas a gente tem que trabalhar numa realidade. Né? A situação hoje ela é realmente bastante instável nessa parte econômica. Então, o pessoal da área financeira está ali acompanhando, mas a rigor está todo mundo esperando aí os sinais que vão vir do governo para saber efetivamente o que vai ser feito. Tá?
Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar para vocês, tranquilizá-los com relação a esse aspecto de que não há falta de dinheiro para se pagar, honrar os compromissos da Previdata. Existe sim um déficit, isso nunca foi negado, né, pelo pessoal da Previdata, falam sobre isso com vocês claramente, e vocês estão aqui para entender a origem desse déficit e compartilhar com a administração da Previdata as alternativas, né, que decisões precisam ser tomadas e como isso pode ser equacionado daqui para frente. Tá? Então, observe que o fato de você ter um déficit em 2014 não significa que ela tenha dificuldades para pagar os benefícios, a folha de benefícios todo mês. Tá? Então, esse quadro aqui era para mostrar isso para vocês. Mas se o déficit não é tão ruim assim, né? Porque fica parecendo que eu estou dizendo, não é tão ruim assim, a gente pode deixar aí, passar mais um tempo, a economia vai melhorar e aí, de repente, esse déficit se reverte. Por que eu preciso me preocupar com ele? Porque se nada for feito para equacioná-lo, ele poderá sim causar problemas de insolvência no futuro, né? Porque hoje ele não me causa problemas, mas se eu ficar 5, 10, 15, 20 anos para resolver esse problema, ele vai ficar insolúvel, porque ele aí vai tender só a aumentar. Por conta disso, a legislação ela é rigorosa no estabelecimento de regras para o equacionamento do déficit. Nesse aspecto, a gente tem um órgão fiscalizador, que eu diria que é uma tolerância quase que zero para planos deficitários, né? Então, há uma exigência de que se busque uma alternativa, uma providência, um equacionamento quase que imediato. Tá? Então, a própria legislação já impõe essa necessidade de equacionamento. Então, dificilmente você vai encontrar uma entidade que consiga ficar postergando isso por muito tempo. Tá? Para equacioná-lo, no entanto, é preciso, antes de tudo, identificar a sua origem. Qual é a origem do déficit? Ele é um déficit estrutural ou ele é um déficit conjuntural? Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Qual é a diferença? Um déficit estrutural, ele tem origem em fatores mais estáveis, com baixa probabilidade de reversão em curto ou médio prazo. Um exemplo, o aumento da longevidade. Eu não posso esperar que isso se reverta. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Não, vamos esperar um pouquinho, porque daqui a pouco elas vão viver menos. Né? Pode até ser, não sei, aconteça alguma coisa, mas não me parece razoável supor isso. Né? Então, essa é uma questão estrutural. Nós estamos passando por uma mudança, não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso significa que, para pagar uma aposentadoria, eu vou precisar de mais dinheiro. Por quê? Uma coisa era você se aposentar com 60 anos, há 30 anos atrás. Você ia viver no máximo mais uns 10 anos. Né? Viveria até uns 70. Hoje você se aposenta aos 60 e vive no barato até uns 85 e 90 anos. Isso tem um preço, isso não é de graça. Né? Então, se por um lado é positivo e a gente comemora essa melhoria na expectativa de vida, a melhoria na qualidade de vida, hoje você vê idosos muito mais saudáveis, infelizmente isso não vem de graça. É isso que as pessoas precisam entender. Né? Então, existe aí um custo. Então, o aumento da longevidade ele é estrutural. Então, se eu troco uma tábua biométrica, o atuário vinha usando uma tábua biométrica em que a expectativa de vida era X. E aí ele começa a observar que aquilo está defasado. Vamos trocar essa premissa. Vou botar uma premissa que tenha X mais Y. Isso gera um aumento na reserva matemática que pode, sim, causar um déficit. Tá? Então, um déficit de natureza estrutural, esse exige um tratamento imediato. Não adianta eu esperar. A coisa não vai se reverter. As pessoas não vão, de repente, acordar vivendo menos do que estavam vivendo no mês passado. Tá? Então, eu preciso, às vezes, até de uma revisão na modelagem do plano. Vamos imaginar, por exemplo, uma mudança radical na Previdência Social, que fizessem uma reforma no INSS e que as regras fossem mudadas de uma forma assim, ficasse totalmente diferente. Planos que são atrelados ao INSS
teriam que se adaptar a essa mudança, porque, de repente, essa mudança no INSS poderia causar um déficit no plano e não adiantaria eu ficar esperando, vai, de repente, voltam atrás, não vai ser mais essa reforma. Não, aí seria uma mudança estrutural. Tá? Então, mudanças, natureza estrutural, qualquer coisa de natureza estrutural, ela vai exigir um tratamento imediato. Né? Então, vocês já passaram por esse processo com a mudança de tábua, né? Porque vem se acompanhando essa mudança. Tá? Agora, o déficit de natureza conjuntural, ele tem origem em fatores sazonais. Né? Essa volatilidade do mercado financeiro, por exemplo, a gente já passou por isso em outras épocas. Em 2008, né? Já teve, eu que sou mais velha, teve a crise dos tigres asiáticos, né? A crise do México, né? A gente, enfim, então já passamos por isso várias vezes. E isso é sazonal. É que a gente tem a tendência a ter uma visão de curto prazo. Né? Então, a gente olha, poxa, já é o segundo ano em que a economia está volátil, que a rentabilidade é ruim. Mas quando você pega uma série histórica, pega aí os últimos 30 anos, você vai fazer um gráfico, você vai ver que tem lá vários momentos realmente em que você está lá no fundo do poço e depois você se recupera. Então, isso é conjuntural. Tá? E esse não tem muito o que fazer, né? Porque por mais que a área econômica ela fique ali analisando, pesquisando, buscando os melhores investimentos, ela está sujeita ao que acontece no mercado. Né? Dificilmente ela vai conseguir fugir dessa influência do que está acontecendo. E o que a gente vê realmente é que é uma gangorra. Né? Realmente a gente está vivendo aí momentos de uma estabilidade bastante grande em termos de rentabilidade. Então, o déficit estrutural, ele é decorrente do impacto negativo das mudanças que ocorrem ao longo do tempo nas premissas adotadas nos cálculos atuariais periodicamente. Tá? Então, por mais sofisticados e técnicos que sejam os cálculos atuariais, é impossível prever com 100% de certeza todas as probabilidades e riscos envolvidos. É impossível. Imaginar que o atuário vai acertar essas projeções que ele está fazendo, se fosse para um ano só, talvez ele até conseguisse cravar uma ou outra, mas ele está fazendo projeções para daqui a 30 anos. Né? Então, quais são questões que podem gerar um déficit estrutural? Aumento da longevidade, que eu já falei, redução da taxa de juros atuarial imposta pela legislação, é outra. Né? Aposentadorias antecipadas, né? Imaginando um PDV, uma empresa que faça um PDV e, de repente, naquele ano específico, você pode ter um contingente anormal de aposentadorias, quer dizer, fora do padrão, né? É alguma coisa que... E aí, uma vez aposentados, aquele grupo vai permanecer ali. Alterações em política salarial. Então, você pode ter algumas questões que vão causar déficits estruturais e aí não tem jeito. Esse aí você tem que equacionar o mais rápido possível. Tá? Então, muitas das vezes, ela impõe ajustes definitivos no plano. Já o déficit conjuntural é esse que eu falei, ele é sazonal. Né? Até coloco um exemplo aqui. Né? Imagina um país cujos produtos agrícolas representam uma parcela muito grande da sua pauta de exportações, tem um ano de má colheita em decorrência de algum fenômeno meteorológico. Então, sei lá, 90% da economia daquele país é baseada na exportação que ela tem ali de algum produto. Aquele ano foi um desastre, eles tiveram lá, sei lá, um ciclone, uma enchente, e, enfim, aquele ano é um ano péssimo, mas isso é conjuntural, é algo sazonal, isso não vai se repetir todos os anos. Tá? Então, no caso dos fundos de pensão, o déficit conjuntural normalmente é decorrente de questões ligadas ao cenário macroeconômico que fazem com que os investimentos da entidade rendam abaixo da meta atuarial. Tá? Que é exatamente, eu diria que hoje, se eu tivesse que chutar, eu diria que 90% dos déficits no mercado de fundos de pensão tem a ver com a questão conjuntural.
Tá? Até porque, por uma série de questões da própria legislação, quem tinha questões estruturais, como a tábua biométrica, algum problema no plano, a própria legislação já obrigou, de uma forma ou outra, a resolver. Então, quem tinha que trocar a tábua biométrica já trocou, quem tinha que ajustar a taxa de juros já ajustou, e os déficits que a gente observa hoje, basicamente, é por conta do que a gente lê nos jornais, né? O mercado financeiro realmente está aí com um humor bastante sensível. Tá? Então, quais são os principais fatores que estão afetando o resultado dos planos? Eu trago aqui para vocês uma questão estrutural, né? Que é a questão demográfica, a questão desse aumento da expectativa de vida, e uma questão conjuntural, o nosso cenário macroeconômico. Né? Para vocês terem uma ideia, como a gente está envelhecendo, né, e esse fenômeno é no mundo todo, eu trago para vocês aqui a proporção da população com mais de 60 anos em 2014. Então, você tem um mapa mundi aqui. Quanto mais escuro, né, mais envelhecida é a população. Você tem a proporção de gente com mais de 60 anos. Então, Europa, né, Japão, Estados Unidos aqui, o Brasil está aí no meio do caminho, a África bem jovem, tem uma expectativa de vida muito baixa, né? Então, o Brasil está aqui em amarelo, com 10% a 19%, e o resto aqui já bem mais escuro. Né? Quando a gente vê a projeção para 2050, o Brasil está com a mesma cor dos Estados Unidos. Então, assim, a gente está envelhecendo muito rápido. Né? O Brasil, por uma série de fatores, que melhoria da qualidade de vida, acesso a saneamento básico, enfim, a nossa população está, de fato, vivendo mais. Tá? Então, isso tem um impacto. Vejam, né? Infelizmente, aqui você ainda vê a África, praticamente não tem mudança nenhuma, é um problema crônico, né? Que eles têm aqui, realmente é difícil de você resolver, questões econômicas. Mas, basicamente, o envelhecimento de uma população tem muito a ver com o desenvolvimento econômico daquele país. Né? Quanto mais desenvolvido o país, a tendência é você ter uma maior expectativa de vida. E nós estamos caminhando para isso. Né? Então, quando você vê claramente, né? A China também, né? Passando por esse processo, isso tem um custo. Né? E esse custo ele vai aparecer nos planos de previdência, é inevitável. Né? Eu diria, infelizmente, mas, enfim, né? Seria ótimo se a gente pudesse viver até os 100 anos e não ter que pagar por isso, mas, infelizmente, né? A vida não é tão simples assim. Tá? Então, essa é uma questão demográfica. Irrefutável, né, vamos dizer. Os fundos tiveram que se adaptar a isso. Né? Então, eu peguei uma estatística aqui da Previc, que é o órgão fiscalizador, e ela mostra como as entidades elas estão trocando a tábua biométrica. A amarela é o percentual de fundos, de planos BDs, como o de vocês, que adotava a T83. Então, você tinha aqui, ó, até 2009, você tinha 60% dos planos com a T83. Né? Só lembrando, não sei se vocês sabem que o número que você vê na tábua, quando eu falo a tábua T83, esse número se refere ao ano em que aquela tábua foi elaborada. Então, uma T83, ela reflete a expectativa de vida ali da década de 80. Né? Então, claro, a gente já está em 2014 caminhando para 2015, uma tábua da década de 80 do século passado, ela já começa a ficar um pouco defasada. Por isso, começou a migração para a T2000, que aí sim já é uma tábua mais nova, né? Foi feita ali no final do século passado, no final ali da década de 90, para o início desse século. Então, ela já reflete uma expectativa de vida maior. Né? A gente já começa a pensar, poxa, mas já estamos entrando aí em 2015, daqui a pouco ela está defasada. Né? Mas, enfim, a gente quer isso, né? A gente quer viver mais e aí as estimativas têm que acompanhar. Então, nós tivemos aqui um momento de pico, né, da utilização da T83 e aí começou a cair. Hoje eu tenho 60% dos planos usando a T2000. Né? E aqui, de forma residual, eu tenho algumas outras tábuas. Então, os fundos tiveram que fazer essa adaptação, porque essa sim é uma questão estrutural. Não dá para você esconder. Né? Então, os números mostram isso, as pessoas estão vivendo mais.
E com relação às questões macroeconômicas, eu peguei essa estatística no site da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, em que ela faz um consolidado da evolução do superávit e do déficit. Em azul eu tenho o superávit, em vermelho o déficit. Vejam que 2007, né, os fundos, de modo geral, muito superavitários. Você tinha 74 bilhões de superávit. Foi realmente uma época, né, vinha num crescendo. A gente teve um momento aqui no Brasil em que os fundos de pensão realmente tiveram superávites bastante expressivos. Quando chega em 2008, vejam, né, a crise, como ela come parte desse superávit, né, mas o déficit não aumenta tanto, né, na mesma proporção. Conseguimos nos recuperar em 2009 e a coisa foi caminhando aqui, mas 2013 caiu e até junho de 2014 está caindo, e vejam o crescimento do déficit. Então, esse cenário que vocês estão presenciando no plano da Previdata, vocês não estão sozinhos, tá? Vocês não estão sozinhos, porque outros planos estão passando pela mesma situação. Por quê? Porque trata-se de uma questão conjuntural. O mercado está dessa forma. E o mercado, infelizmente, nenhum fundo de pensão é uma ilha. Ele não consegue trabalhar isolado do que acontece no mercado. Infelizmente, por mais que você queira exigir da equipe técnica do seu fundo de pensão que ele não perca uma determinada rentabilidade, o mercado inteiro perdeu, quer dizer, imaginar que o seu fundo vai ser o único que não vai perder, realmente é muito difícil, né? O que se trabalha, óbvio, o trabalho é constante para que essa perda seja a menor possível, tá? Então, como anda a rentabilidade do plano BD da Previdata? Novamente, eu fui lá buscar no site da ABRAP, onde eu tenho as estatísticas do mercado, e fiz esse quadro comparando com a rentabilidade do mercado com a rentabilidade da Previdata. Quando eu faço o acumulado, a diferença é mínima, né? A diferença aqui é de menos de 1%. Praticamente, a rentabilidade da Previdata foi a do mercado, né? Teve ano aqui que foi superior, 2009 e 2013, teve ano que foi inferior, né? E aí, isso aí você vai para cima e para baixo, faz parte do mercado. Você vai ter isso aqui, a média do mercado, vai ter gente acima da média e abaixo da média. Mas quando você faz o acumulado, lembrando que fundo de pensão é algo de longo prazo, por isso que não dá para olhar um resultado isolado, você está com uma fotografia que não está pegando o cenário todo, né? Por isso que eu trouxe de 2009 para cá, e pego aqui o ano de 2014, em que a rentabilidade está acima da média. Pouca coisa também, mas está acima da média. Ou seja, a Previdata não está muito descolada do mercado. Tá? Essa também é um outro recado que eu queria passar para vocês. Ela está ali, próxima da média do mercado. Não está nem muito acima, nem muito abaixo. Tá? Esse resultado de 4,85 em 2014, que está um pouco acima do mercado, não está batendo a meta. Mas veja, o mercado não está batendo a meta. O mercado não está batendo a meta. É isso que é importante vocês terem esse contexto. Está ruim, mas está ruim para todo mundo. Infelizmente, né? Está ruim para todo mundo. Esse ano não vai ser um ano fácil. Ano passado não foi. Vejam que, como ano passado o mercado foi ruim, né? E esse ano está um pouco melhor. Vamos imaginar aí que isso aqui está na metade do ano, que dê algo em torno de 9%. Mas, enfim, eu não sei se o segundo semestre foi um pouco melhor que o primeiro. Acho que não, né? Concluindo, a legislação atual, que é a Resolução 26, ela impõe os seguintes prazos para equacionamento do déficit. Se ele for igual ou inferior a 10% das reservas matemáticas, até o final do exercício subsequente ao da apuração do terceiro resultado superavitário, deficitário. Quer dizer, igual ou inferior a 10%. Se o déficit for superior a 10%, aí não.
ser no exercício seguinte, tá? Exclusivamente para o exercício de 2013, o ano de 2013 foi um ano tão ruim, a gente viu, que a Previc, o Conselho Nacional de Previdência, excepcionalmente, para 2013, aumentou esse percentual para 15%. Já há um movimento, pelo que eu ouvi falar, para que a Previc, de novo para 2014, aumente esse prazo para 15%, porque o ano de 2014 não está sendo também, vocês viram o resultado, um ano muito bom. Não sei o que vai acontecer, não sei se vão aceitar o pedido das entidades. Normalmente, esse tipo de pleito vai através da ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão. E quanto tempo vai demorar? Né? De repente, isso pode ser um pouco mais lento. E aí, do ponto de vista do fiscalizador, ele tem essa preocupação, né? De que, eventualmente, você fique esperando melhorar, e quando vê, né, o tempo já passou. Tá? A legislação, essa mesma legislação, ela prevê 4 alternativas para você equacionar um resultado deficitário. Quais são essas alternativas? Aumento do valor de contribuição, já foi mencionado. Instituição de contribuição adicional, normalmente para aposentado. Tem alguns planos que o aposentado não contribui, então aí tem a figura da contribuição adicional. Redução do valor dos benefícios a conceder, né? Você não pode reduzir benefícios já concedidos, mas a legislação ela prevê a possibilidade de reduzir a expectativa de direito, vamos dizer assim. Isso é bastante polêmico, a gente sabe que bate no judiciário, né, quando você mexe com benefícios a conceder, e outras formas estipuladas no regulamento do plano de benefícios. Então, em resumo, dado o atual cenário, muito provavelmente, aí não tem como escapar, eu acho que a Previdata em nenhum momento está escondendo isso de vocês, muito provavelmente participantes e patrocinadoras deverão sofrer aumento nos percentuais de contribuição. Até pela imposição da paridade, essa questão ela vai ser dividida entre participantes e patrocinadores.